Vamos começar aqui no ao vivo. Já estamos ao vivo, hoje pontualmente às 19 horas, nossa live, uma live muito especial, uma live de comemoração, de reflexão, né? Porque hoje é dia 7 de agosto, é o dia que se comemora a edição de uma lei muito importante para o Brasil, para todos nós. E só um minutinho para eu ajustar uma coisa aqui. Maria Rosana, só um minutinho, deixa eu te apresentar. Pronto, ajustamos aqui. Não, mas se a Ivete Sangalo pode fazer live de pijama, por que a gente não pode dar uma ajustadinha no doméstico, né? Imagina, faz parte. Verdade, a gente estava arrumando aqui, porque senão a gente não ia misturar os sons aqui. Mas, bem, a todos, muito obrigada já pela presença das pessoas que estão aqui conosco, né? Quem veio nos assistir. Agradecer especialmente Maria Rosana, que nos brindou com a sua participação, aceitou esse momento, ajustou a sua aula para estar aqui conosco. Eu e Maria Rosana somos amigas. Para quem não sabe, nós somos vizinhas. A gente mora exatamente no mesmo prédio, né? Agora eu estou aqui no 8º andar e Maria está no 14º, né? Então, assim, além dessa afinidade de proximidade de vizinhas e tal, nós temos uma proximidade de pensamento, de luta, né? De dedicação de um pouco das nossas vidas e da nossa energia para a defesa da mulher, enfim, para a defesa de políticas públicas que promovam as pessoas, que as coloquem num outro patamar diante da vida, né? Que contribua para isso, né? Então, Maria Rosana, assim, nós já te apresentamos no nosso card, né? Como mestre em letras, né? Você é uma militante política, não é? E além de ser minha amiga, é professora também, atualmente é professora da UEMS, é professora da educação profissional. Então, você se apresente aí para quem ainda não te conhece, para quem está chegando agora na nossa live e ainda não teve a oportunidade de te ouvir, embora muitos já tenham te ouvido na tua trajetória, na tua vida, né, nas coisas que você fez, mesmo como professora, em várias etapas da vida, aí, professora universitária, enfim, mas também como uma personalidade da articulação política, da política do nosso Estado e também das políticas públicas para as mulheres. Então, conte um pouco sobre você aí, para quem está chegando agora te conhecer melhor. Tá. Eu sou Maria Rosana, vizinha da Luísa, amiga da Luísa há mais de 30 anos, com uma enorme afinidade política, como ela disse, realmente a gente, né, tem um pensamento muito próximo numa série de questões que envolvem a política e as decisões coletivas. Sou militante feminista, pesquisadora das questões das mulheres, principalmente eu pesquiso a questão da relação das mulheres e os espaços de poder e a violência contra a mulher, né? Tenho militado nessa questão, estudado essa questão, dou curso, palestra, enfim, há muito tempo sobre esse assunto e sigo pesquisando e militando pelo fim da violência contra a mulher. Eu acredito que a gente possa chegar a um momento na nossa existência em que a violência contra a mulher seja coisa do passado, né? Eu continuo militando firmemente nessas questões. E isso não é uma militância de agora, né, Maria? Assim, para quem não conhece a tua biografia, mas que eu acho que era bom revelar e fazer também uma correspondência com a construção da Lei Maria da Penha, você foi a primeira ou a segunda pessoa, a mulher, a assumir uma coordenadoria no âmbito do Executivo Estadual brasileiro, né? Considerando todos os estados do Brasil. Mato Grosso do Sul foi pioneiro na construção de um organismo governamental no âmbito do Executivo Estadual que tratasse especificamente das políticas de gênero, né? E você foi a segunda coordenadora no período do governo do Zeca do PT, então também seria importante você falar
esse momento que você viveu, que foi mais ou menos em 1999, 2000, 2001, se eu não estou enganada, e como a lei é de 2006, você acompanhou todo o período de construção dessa lei. Uhum. Então, para muita gente que conhece a Lei Maria da Penha, pela vida, pela prática, de ouvir dizer, das reportagens, até de uma situação pessoal, né, você teve o privilégio de testemunhar a construção desse documento legal, e que é um documento histórico importante que o Brasil tem. E você podia nos contar como é que foi formada a Lei Maria da Penha, como é que isso chegou a esse documento tão relevante? Tá. Bom, aqui no Mato Grosso do Sul, nós tivemos um pioneirismo, né, na questão de políticas públicas para a mulher. Isso tinha sido negociado lá na época da campanha, que, né, em ganhando, o governo do Zeca iria implantar uma coordenadoria da mulher e queria atender às reivindicações. O Mato Grosso do Sul tem uma história, é bom que se diga isso, né, da luta feminista, da luta pelo combate à violência contra a mulher e todo tipo de discriminação contra as mulheres. Tanto que a gente dizia na época, né, cidadania plena para as mulheres, era o nosso mote, né, cidadania plena para as mulheres. E isso passava por enfrentar a violência contra a mulher. Então, eu assumi a coordenadoria da mulher em 2000, no final de 2000, enfim. Fizemos um trabalho muito legal na época, assim, foram criadas 13 delegacias da mulher no interior do estado, foi criado o Centro de Atendimento à Mulher Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Cunhã-Baretê, né? Foi criado, enfim, nós tivemos a própria Defensoria Pública da Mulher, o Mato Grosso do Sul teve a primeira defensoria antes que ela fosse um programa nacional, né? A doutora Glória foi a primeira. Então, assim, nós tivemos uma série de ações e muitos debates com as mulheres, e geração de renda, a Feira Mulheres em Movimento, enfim, uma série de ações que colocou essa pauta das mulheres no centro do governo, né? E a mesma coisa aconteceu no governo federal, né? Quando Lula ganhou a presidência, foi criada o Ministério, né? A Secretaria de Políticas para as Mulheres, com recurso, com autonomia, com a visão da autonomia das mulheres, lutando por isso, né? Não era um espaço simplesmente dentro do governo. E a Lei Maria da Penha acabou sendo uma consequência desse amadurecimento do debate, das políticas públicas. E o que é bonito da Lei Maria da Penha, a história da Lei Maria da Penha, realmente eu vivi muito próxima nessa época da implantação. Nós aqui fizemos, inclusive, o primeiro seminário no Tribunal de Justiça sobre a implantação da Lei Maria da Penha, porque nós já tínhamos um caldo de cultura que nos possibilitava estar à frente nesse debate, né? Na época, o doutor Kleber ajudou muito, enfim, nossas capacitações inúmeras, a gente saiu muito à frente disso. E a Lei Maria da Penha, ela foi uma construção coletiva, ela foi feita por um consórcio, né? É como se o governo fazendo o que as políticas públicas precisam fazer, ouvir a sociedade, ver qual é o problema e como se resolve o problema. Então, ela não foi feita por parlamentares ou por juristas, ou por, né? Ela não saiu de um gabinete, ela saiu de um debate amplo entre as mulheres, com as mulheres, né? Na época, nós tínhamos as conferências de políticas para as mulheres, que envolvia 5.000 mulheres, um debate, uma efervescência, né, muito grande, e a Lei Maria da Penha é fruto disso, né, dessa esperança e desse amadurecimento das políticas públicas. E que qualidade que tem essa lei, Maria? Eu sou advogada, né? Você é professora, enfim, tem uma outra formação. E entre nós, os advogados, nós estamos muito acostumados, né, com a Lei Maria da Penha como um instrumento jurídico importante, que tem um destaque internacional, inclusive. Mas isso, às vezes, as pessoas não se percebem desse valor técnico, né, da Lei Maria da Penha. E você sempre fala sobre isso, né? Você fala sobre que garantias que a Lei Maria da Penha trouxe, né? Que ela é uma lei profunda, ampla, né?
Então, na tua visão, que não é uma visão de jurista, mas é uma visão de quem operou políticas públicas a partir da Lei Maria da Penha, antes da Lei Maria da Penha, toda essa construção, né? O que a Lei Maria da Penha ela tem essa relevância da forma como ela foi construída, né? Que você apontou que foi a maneira acertada que fez surgir esse instrumento tão bom, mas assim, o que é que trouxe para a sociedade de garantia direta? Assim, o que é importante? Muito. Primeiro que a Lei Maria da Penha, ela tipifica a violência contra a mulher como um crime, né? Até a Lei Maria da Penha era assim, ia todo o procedimento e chegava lá, o juiz dava uma pena de uma cesta básica. Aí o autor de violência virava para a mulher e dizia assim, tá vendo? Agora eu vou ter que dar a cesta básica para o juiz e você vai ficar com fome. Então, era uma humilhação, né, enorme, assim, o tempo inteiro. Então, a Lei Maria da Penha, não, ela torna crime a violência contra a mulher. Ela tipifica o crime, ela fala o que é crime, né, e quais são os crimes que se comete dentro desse espectro da violência contra a mulher. Então, a violência patrimonial, a violência psicológica, a violência... Quando ela tipifica e ela diz o que é a violência e por que ela... e quais os procedimentos dela que são crimes, são considerados crimes, a gente tem uma mudança bastante grande, você sabe disso, tanto em quem opera o direito, como na base da construção da sociedade, né? A gente substitui aquela frase do em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente substitui aquilo por a violência contra a mulher é crime, ameaçar uma mulher é crime, né? Ofender uma mulher é crime, bater em uma mulher é crime. Então, isso é fantástico do ponto de vista de desnaturalizar, tornar visível, tirar a invisibilidade da violência contra a mulher, que era naturalizada dentro da sociedade. O outro fator que eu destaco são as medidas protetivas, né? O fato da gente ter hoje uma medida protetiva, as mulheres poderem acessar esse direito, tem salvado muitas vidas, né? Tem salvado isso, várias pesquisas indicam isso, né? Os estudos mostram isso, e a gente vê isso na prática. O ano passado eu tive a oportunidade de passar 6 meses na Casa da Mulher Brasileira fazendo uma consultoria, um trabalho de consultoria, né? E a questão da medida protetiva a favor da mulher é fundamental, né? É fundamental, assim, é um trabalho seríssimo que é feito, tanto para conceder quanto para retirar, enfim, é todo um cuidado de fato com a mulher. E como você notou, né? Anotou aí para todos nós. A lei, tipificando o crime, ela retira daquele âmbito privado a agressão, né? E passa para o âmbito público, do controle público sobre aquela conduta, né? O que era antes, olha, isso aí é o jeito que o casal se entende, né? Sempre foi assim, mulher de malandro, né? Aquela cultura toda que revestia de privado a agressão contra a mulher no lar, né? Olha, aquilo está no âmbito da família, né? O juiz não pode se intrometer numa coisa assim tão privada, é como o casal se formou e tal. A lei veio e rompeu tudo isso, né? E foi bastante difícil, né, Maria Rosana? Porque a sociedade, mesmo que já estava preparada, porque quando uma lei vem, a gente já está um pouco preparado para ela, mas a sociedade estranhou no primeiro momento, né? Mas, por outro lado, rapidamente ela se apropriou da Lei Maria da Penha, né? E virou um instrumento muito conhecido. Tanto, né, Luísa, que nós tivemos durante, acho que uns 2 anos, 2, 3 anos, assim, que eu me lembre, o debate no Brasil se a Lei Maria da Penha era constitucional ou não, né? Você se lembra disso, porque teve uma vez que a ministra Eliane Calmon de Sá veio ao Mato Grosso do Sul, porque no município aqui, um juiz deu uma sentença e aí disse que a Lei Maria da Penha era inconstitucional. Ela veio de Brasília para cá, não sei o que, fazer o debate no Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, havia um empenho, né? Houve um debate enorme, uma resistência. A Lei Maria da Penha, ela foi acolhida pelas mulheres que lutam, né, pelo fim da violência contra a mulher,
mas ela também teve uma resistência e foi preciso muito debate, muito diálogo, né, sobre isso, para que, enfim, a gente tivesse a determinação que a Lei Maria da Penha era, assim, constitucional, que a condição da mulher, né, é uma condição ainda na sociedade que precisa uma lei de reparação, que precisa de uma proteção do Estado, e que o Estado brasileiro não aceita e não tolera a violência contra a mulher. E aí, para construir esse raciocínio, várias pesquisas de vários lugares assim foram importantes. Eu me lembro, na época, os dados dos homens que estavam cumprindo pena, né, dizendo quantos deles, a proporção desses homens que eram fruto de relacionamentos, de família, com dinâmica da presença da violência muito forte, ou seja, há uma correia de transmissão da violência. Por outro lado, estudos apontando o impacto da violência contra a mulher na economia, né, do país. Por quê? Porque quando uma mulher é vítima de violência, não é só uma mulher que apanha, é uma família que é desestruturada. Quem convive ou quem conviveu com a violência contra a mulher dentro de casa sabe disso. Ninguém trabalha normalmente, ninguém leva a vida normalmente. Leva dias, semanas, meses para a família superar aquela situação. Então, esses estudos desses impactos todos da violência contra a mulher contribuíram para que assegurasse, não, a Lei Maria da Penha é uma lei constitucional. O Brasil, o país, né, não quer a violência contra a mulher. Isso não faz parte da nossa cultura, etc, etc. Isso é crime. Então, foi uma condição estabelecida pela sociedade, né? Mas, Maria, nessa consultoria, nesse trabalho que você faz de pesquisa, enfim, seja de políticas já implantadas, como essa que você acompanhou, mas também outras pesquisas que você tem feito, a Lei Maria da Penha é uma lei que está forte, que está na sociedade, que está no cotidiano das famílias, as pessoas falam sobre ela. Por outro lado, as autoridades já instrumentalizaram para sua implantação, mas isso é uma realidade de todos os lugares pelo Brasil. Isso é o Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem uma posição privilegiada no que se refere à implantação dos instrumentos da Lei Maria da Penha, como você falou aí, da Defensoria, do Ministério Público. Como que é essa realidade da implantação da Lei Maria da Penha? E que instrumentos que ainda são imprescindíveis para que a gente aprofunde, né, a implantação, a efetividade dessa lei? Bom, primeiro, o Mato Grosso do Sul, na minha avaliação, ele ocupa, sim, hoje, né, ainda uma situação privilegiada, vamos dizer assim, do ponto de vista das políticas públicas, né? Nós temos figuras aqui, assim, a própria juíza, né, é espetacular e faz um trabalho em defesa das mulheres. Doutora Jaqueline, é um orgulho o trabalho sério que ela desempenha, enfim. E como ela, muitas outras, né? Na Defensoria Pública, a gente tem um núcleo do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, a Delegacia da Mulher, embora a Delegacia da Mulher, né, a gente devesse ter uma na cidade, uma no centro da cidade e uma na Casa da Mulher Brasileira, né? E não, enfim, mas é uma outra discussão, faz parte da luta que a gente continua. E no Brasil, mas mesmo assim, no Mato Grosso do Sul, a gente ainda precisa, né, de várias questões, vários aspectos da implantação da Lei Maria da Penha. A questão das campanhas de conscientização o tempo todo, de uma reeducação, de uma ressocialização, né? Esse trabalho na área da prevenção da violência contra a mulher é fundamental. Porque eu venho de uma militância que a gente dizia assim, quando a gente tiver a Delegacia da Mulher, a violência contra a mulher acaba. Aí em 85, as delegacias estavam funcionando. Quando a gente tiver uma lei dura, forte, clara, a violência contra a mulher acaba. A lei já está fazendo 14 anos, né? E se a gente abrir os jornais hoje, vai ter e amanhã, enfim, né? A gente não pode conviver com isso como se fossem dados numéricos só. São mulheres, são famílias, né, sendo desestruturadas, mulheres sendo vítimas de violência. Então, muitas coisas ainda precisam
acontecer para a efetiva implantação da Delegacia da Mulher. Um outro aspecto que eu destaco é a questão que a lei prevê da ressocialização dos homens autores de violência. Né? Por quê? Porque a lei prevê isso, é preciso uma nova cultura. A lei foi feita para isso, para criar uma nova cultura. Então, ela criminaliza o autor de violência, mas a gente precisa ir além disso, né? Nós precisamos criar uma nova cultura. Então, e no Brasil nós temos situações mais difíceis ainda. Nós não temos, no Mato Grosso do Sul, né? Como é o atendimento, por exemplo, das mulheres, nós estávamos falando das mulheres que precisam de uma intérprete na Casa da Mulher Brasileira, que precisa de uma intérprete, né, na Delegacia da Mulher, as mulheres indígenas, como é que são tratadas, né? Nós temos 11 municípios que fazem fronteira com outros países, como são tratadas essas mulheres da fronteira. Então, assim, as mulheres indígenas, por exemplo, né, que nós temos no nosso estado o privilégio de termos a segunda população indígena do país, e olha como nós as tratamos, né? Então, essas questões todas ainda precisam ser debatidas. A Lei Maria da Penha é um instrumento maravilhoso, mas por si só ela não faz milagre, né? Ela precisa ser implantada efetivamente, ela precisa ser, né, defendida, ela precisa que cada um dos seus artigos de fato estejam implantados. E isso a gente não tem no Mato Grosso do Sul, em todos os municípios, por exemplo, né? A realidade dessa dinâmica da implantação da Lei Maria da Penha. Claro que a gente sabe, né, Maria Rosana, que tudo é um conjunto de esforços que a sociedade faz para transformar a realidade, né? Você acompanhou, então, antes, toda a articulação que a sociedade fez, através das conferências, enfim, da militância das associações, das organizações de mulheres, das feministas, enfim, para que essa lei chegasse à sua edição. Isso foi em 2006, durante o governo do presidente Lula, né? Sim. Né? Foi implantado. E a partir daí, nós já vivemos 14 anos, você narrou os pontos que foram positivos, e pelo menos aqui para Mato Grosso do Sul, mais rapidamente implantados, e as questões que ainda faltam ser colocadas para funcionar, como as políticas que estão já previstas lá nesse documento. E pensar também toda essa transversalidade no atendimento da mulher que a gente não vê na realidade, né? Agora, o que a gente quer saber é de hoje, né? No contexto do Brasil, no contexto da gestão pública, do presidente Bolsonaro, né? Dos governos locais, como que perspectiva tem a Lei Maria da Penha para sua firmação, para sua continuidade, para sua efetividade, enfim, para que a gente não perca todo o conjunto, né? Tão importante que é a Lei Maria da Penha. Inclusive, você nos falar sobre a qualidade desse documento. Você é um documento internacional, mas isso não é uma palavra nossa, né? Não é um documento internacional reconhecido internacionalmente, não somos nós que estamos falando isso, né? O Brasil tem um documento reconhecido pela ONU como uma das mais importantes leis de combate à violência contra a mulher. Então, isso nos colocou em outro patamar naquele momento. E agora, e nesse momento que nós estamos, quais são os perigos que nós corremos para ver essa lei mantida e aprofundada na sua implementação? Nós vivemos um momento de, vamos dizer assim, um avanço, né, de um pensamento conservador, um pensamento, eu diria, até ultrapassado, um pensamento demodé, sabe? Quando a gente tem, por exemplo, uma figura pública, né, como o presidente, que diz: não, eu tenho 3 filhos homens, dei uma fraquejada e tive uma mulher, né? Olha onde ele coloca. Né? A gente sabe que a violência contra a mulher é fruto dessa cultura, é fruto desse pensamento o que é a violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher é o ponto máximo do machismo, o ponto máximo de uma visão que considera o homem superior à mulher, né? Que considera a mulher incapaz, como o nosso Código Civil até pouco tempo trazia, né? A mulher, acho que até 2002, a mulher casada
era incapaz, né, ela não tinha autonomia. Então, assim, todo esse pensamento, toda essa cultura, ela vai produzir o comportamento do agressor, ela vai produzir um comportamento que autoriza, ou que legitima, ou que impulsiona o homem a bancar o fartão, a ser o, né? E aí ele vai até as raias da violência nisso. Então, é um fator cultural da maior gravidade quando alguém reforça publicamente isso, dizendo que uma filha mulher é filha de uma fraquejada, né? Então, imagina o que significa um raciocínio desse, né? Ou quando a gente tem uma ministra que deveria estar cuidando da autonomia das mulheres, cuidando das mulheres, né, levarem uma vida sem violência, né? E aí ela diz que homem veste azul, mulher veste rosa. Vamos completar essa frase? As coisas são assim, sempre foram, e é assim que deve ser, né? E não é, né? E não é, porque os índices da violência contra a mulher nos mostram que não dá, né? Se a gente for nos parlamentos, nos espaços de poder, a gente não tem a presença de mulheres, né? Se a gente for, então, assim, isso, os menores salários são das mulheres. As mulheres no conjunto detêm 1% da propriedade nesse país em nome dela, né? Então, assim, tem uma série de conjunturas que mostra a condição. As mulheres são 70% dos miseráveis do mundo. E não é porque a gente entrou na fila 10 vezes para ser pobre. Não é isso, né? É porque o funcionamento do mundo acontece de uma forma tal que tira a mulher do jogo, né? Que fica... E aí a gente ainda vai ter esse reforço nessa fala. Então, não é só uma fala. Quando alguém diz, homem veste azul, mulher veste rosa e bate palma e acha isso... Está falando o quê disso? Né? Tá reforçando esse lugar que coloca as mulheres onde elas estão, que é uma situação de violência, que é uma situação de intimidação, que é uma situação de pobreza, que é uma situação de exclusão dos espaços de poder, né? Então, é um enorme prejuízo, é um enorme retrocesso, né, na construção. Os estudos da economia mostram, né, assim, nós temos economistas há 100 anos dizendo que se as mulheres não tiverem condições de igualdade com os homens na economia, o país vai ter sempre uma força a menos na sociedade, né? Então, assim, não é essa situação que a gente quer. Homem veste azul, isso é uma bobagem, isso é uma... O problema não é a cor, o problema é onde ela nos remete. Ela nos remete num estado de coisa que nós queremos superar, que nós queremos passar essa página, nós queremos ir para frente, a gente não quer ficar, né, nessa discussão tão sem sentido, diante da realidade tão difícil da maioria das mulheres. Se a gente for hoje, os dados devem estar hoje em torno de 30%, 35% de famílias brasileiras que são chefiadas apenas pelas mulheres. Então, vamos somar dois dados. Se elas são 30 e poucos por cento das chefes de família e são as mais pobres, esse cruzamento é horroroso. E elas não estão nos espaços de poder, e elas não são parlamentares, e elas não são... Né? O Mato Grosso do Sul não tem uma deputada estadual. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul se reúne e só tem homens. Isso é de uma gravidade, isso deixa a representação política capenga, né? Então, assim, tem muita coisa para mudar, por isso que a gente não pode aceitar essas ditas brincadeiras, né, que naturalizam, que nos agridem, porque a gente sabe da luta que vem fazendo, sabe da realidade, onde estão nossas mulheres e como elas vivem. E elas vivem com muita dificuldade. Elas criam filhos sozinhas com muita dificuldade, né? E elas precisam do apoio do Estado. Não é favor, é o funcionamento do Estado, é a mão do Estado que tem que chegar até as mulheres, como chega aos donos de banco, como chega aos grandes pecuaristas, né? Se tem mão do Estado que chega até eles, tem que chegar até essas mulheres que chefiam famílias sozinhas na periferia, né? E que ainda enfrentam a violência. Então, assim, é uma visão de mundo, né? É uma postura política diante do mundo, né? Então, e é isso que você falou, a lei ela é um instrumento da cultura, né? Da nossa evolução, do nosso caminhar, né?
como é o machismo, né? Um elemento da cultura que se formou e que a gente precisa romper com instrumentos, inclusive com instrumentos legais que rompem, né, essa cultura. Hoje, Maria, os dados apontam situação assim muito perturbadora do ponto de vista da violência contra a mulher, ainda, apesar dos 14 anos da lei, apesar de muitos avanços institucionais que nós tivemos, seja em razão da lei, seja por outras conquistas que as mulheres tiveram. Mas, assim, enquanto a gente está aqui conversando, é preciso ter consciência que a cada 11 minutos uma mulher brasileira é estuprada. Esse dado é um dado que o Estado brasileiro conseguiu alcançar de informação. E é alarmante. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Assim, há um feminicídio, um assassinato de mulher a cada 2 horas, né? No Brasil. Há 5 espancamentos de mulheres no Brasil a cada 2 minutos. É inacreditável a gente falar sobre essa tamanha violência, né? Isso provoca um dano importante na vida dessas pessoas que sofreram a violência e de todas as mulheres e conjunto das suas famílias, especialmente os seus filhos, que muitos deles são os testemunhos dessa violência e às vezes desde muito pequenos, né? Quando acontece. Então, é assim, alarmante essa situação, 14 anos depois que a lei foi implantada. Então, nós devemos conservar a lei, nós devemos empurrar os governos para que implantem a lei em toda a sua extensão, né, profundamente discutida, pensada, com instrumentos que realmente atendam aquelas perspectivas que estão colocadas no documento legal da Lei Maria da Penha, mas é preciso mais do que isso, né? É preciso um esforço da sociedade que atinja a cultura, né? A cultura, a forma de ver o mundo, de compreender o ser humano, né? E as mulheres, né? Esses dias um amigo meu me disse assim, mas por que vocês ficam toda hora falando de direitos humanos? Meu Deus do céu, né? Não tem nada a ver com direitos humanos. E ele é uma pessoa, né? Não é um robô, né? Não é uma pessoa dizendo isso. E aí outra veio ao meu socorro e disse assim, poxa vida, mas Luísa, nós estamos em 2020. Jesus Cristo, 2020 depois de Cristo, né? Jesus Cristo tentou explicar para as pessoas o que era direitos humanos. Criou até uma igreja para ver se as pessoas conseguiam, né, caminhar naquele sentido. E a gente está aqui, depois de tanto tempo, ainda se estranhando quando a gente diz sobre direitos humanos, como quando a gente diz que as mulheres precisam de instrumentos e de políticas públicas para terem uma vida mais segura, melhor, mais digna, mais respeitada, enfim. Então, isso é um conjunto, né, de coisas que nós precisamos mudar. E você fala muito disso, né, de mudar o nosso pensamento, a nossa cultura, a forma de ver o mundo, né? Então, assim, nesse momento que a gente está discutindo a Lei Maria da Penha, não falando dos instrumentos dela, mas falando da política, do que a sociedade ainda precisa construir no âmbito das nossas relações, que vão atacar um estupro a cada 11 minutos, que vai acabar com essa estatística de um assassinato a cada 2 horas ou um espancamento a cada 2 minutos. Como é que nós temos que caminhar nessa nossa sociedade para que a gente enfrente isso? Nós temos, quero citar aqui como é difícil, né? Você dá um passo para frente e, né? Enfim, soma-se a lei da física, né? Se a gente começa a avançar e vem, eu estou falando, me referindo especificamente àquele debate falso, mentiroso, inventado, fabricado, e que nos atrapalhou enormemente, que foi a questão da ideologia de gênero, né? Inventaram uma história, você se lembra disso, né, Luísa? A gente tentou barrar isso, eles inventaram, eu sou militante, pesquisadora, estudo, tenho, né, 2 monografias escritas sobre esse tema, enfim,
eu nunca ouvi falar em ideologia de gênero, isso não existe, né? Isso não existe. Nós falamos em relações sociais de gênero, porque a Joy Scott vai dizer assim, olha o funcionamento da sociedade, você vai ver que é atribuído para homens e mulheres exercerem papéis na sociedade, isso é da cultura, isso não é biológico, né? Simone de Beauvoir já dizia isso. E aí, o que eles inventaram, né? Esse outro lado, assim, inventou uma história de ideologia de gênero e ocupou as câmaras municipais, as assembleias, e passeata, e, né, para acabar com a ideologia de gênero, porque a ideologia... Gente, isso não existe, né? Isso não existe. Então, você percebe que a gente não tem uma ação de construção de uma sociedade mais igualitária para homens e mulheres, mais justas para homens e mulheres, o direito humano da mulher de viver sem violência, né? A gente não consegue, por quê? Porque vai ter sempre essas forças que vão também atuar e que vão, né, puxar para trás. Então, a gente tentava dizer quantas vezes, né, que a ideologia de gênero não existia, que aquilo era uma invenção, não existe. Né? O que nós estávamos discutindo e o que nós queremos que se discuta nas escolas é esse papel de homens e mulheres. Né? O que nós queremos discutir é o que são relações tóxicas, né? O que é esse machismo tóxico, que é ruim para os homens também, que oprimem os homens também, né? Que impõe uma condição que é desnecessária, porque é um fardo, é ruim, né? Então, assim, é uma discussão para libertar, para alcançarmos a autonomia, e aí você não consegue, porque inventam uma história e cria, e um monte de gente embarcou nessa questão. Tem estudos que mostram onde foi construído, fabricada a ideologia de gênero, né? Para atrapalhar esse discurso, para atrapalhar essa construção de novas relações sociais. Né? E é o que nós precisamos. O que nós queremos para os meninos, para as meninas, né, é que não sejam tirados do jogo, que não sejam, né, diminuídos por qualquer condição. Né? E no Brasil isso é muito difícil. O Brasil é um país que teve 388 anos de escravidão. Né? Foram 300 anos de escravidão nesse país. Então, nós não estamos falando de um país com uma cultura de igualdade, de equidade, de, né, acesso ao bom, ao belo, ao justo para todo mundo. Nós estamos falando de um país que escolhe uma pequena parcela para ter tudo do bom, do belo, do justo, né, etc., e uma grande parcela que vai viver de qualquer jeito. Uma grande maioria dos trabalhadores que vão viver, né, com o salário de R$ 1.000 e vai aí, né? E vai aí. Então, essa enorme desigualdade, ela vai se somar gravemente no Brasil, né? Esse lugar das mulheres. Se as mulheres sofrem violência, né, a gente multiplica isso em muito quando a gente fala das mulheres negras. Né? Multiplica isso em muito quando a gente fala das mulheres negras e pobres, né? Assim, então, porque é uma condição que foi colocada, né? Então, nós temos muita coisa da cultura que a gente precisa repensar, que a gente precisa ter coragem de dizer que mundo que nós queremos viver, que sociedade que nós queremos viver. Essa da violência, né? Onde uma mulher não pode acabar um relacionamento sem que ela tenha que sofrer a violência, né? Quer dizer, ela está disponível para iniciar um relacionamento e ela pode ser o polo passivo quando vai acabar o relacionamento, mas não pode ser dela a decisão de interromper um relacionamento que não está bom para ela, né? Então, isso é uma mentalidade que a gente precisa superar, que a gente precisa, né? A gente não pode tolerar que letra de música continue incentivando a violência contra a mulher, continue criando esse desequilíbrio, essa desigualdade, essa feiura, né, nos relacionamentos, como se fosse sinônimo de paixão. Né? A gente não pode continuar falando do amor romântico como se, como na fábula, né, você beija o sapo e ele vira príncipe. Se ele for um autor de violência, não vai virar um príncipe. Né? Por quê? Porque ele vai ficar no ciclo da violência e ela só vai crescendo. Então, assim,
E o cruel do ciclo da violência é que ela começa com uma tensão, uma agressão, depois vem uma reconciliação, e a reconciliação é doce, amorosa, ele promete, ele jura, ele... Depois, na próxima situação de tensão, de novo a agressão, só que aí mais forte. Então, ela é uma escalada, né? E depois, enfim, a gente precisa ter... Se a gente já conhece esses mecanismos, a gente precisa ter políticas públicas. A Lei Maria da Penha sabe disso. Quando ela foi feita, ela já sabia disso, né? Então, voltando na lei, é uma lei moderna, é uma lei progressista, é uma lei, né, fraterna com homens e mulheres. Ela não é contra homens e mulheres, ela só é contra a violência que se instala nas relações entre homens e mulheres, né? Então, assim, tirar esta violência passa por repensarmos as nossas condições. Ninguém precisa ser tóxico, ninguém precisa ser machista, ninguém precisa mandar em ninguém, ninguém precisa ser dono de ninguém. Relações amorosas é outra coisa, né? E a lei fala isso, né? Então, assim, é uma lei que a gente respeita muito, né? Que bonito, Maria. Assim, você, ao mesmo tempo que tem uma fala muito forte, crítica e assim transformadora, né? Política, você consegue trazer um pouco para o privado, né? Para a gente pensar enquanto indivíduo, né? E nas nossas relações. Porque nós estamos falando das coisas públicas, né? A lei é instrumento público, a política pública, né? A cultura, os governos, e como é que contribui e tal. Mas aí você termina trazendo para o indivíduo, né? Como é que nós inauguramos novas relações, né? Hoje é sexta-feira, é dia de namorar, é dia de começar um relacionamento, né? Às vezes, é dia, às vezes, de terminar, enfim. É dia de não andar bem, porque às vezes você também faz umas bobagens no seu relacionamento, que nós não estamos falando de violência, mas é uma coisa que se desconstrói. E como é que né? Você, essa sua visão romântica, né? Essa sua visão que trouxe, enxergou um belo tão formoso, né, na Lei Maria da Penha, que não é só a aridez da norma, né, e da política pública, mas é todo um olhar que enxerga muito mais do que isso, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que você aconselha, né? Porque daí é conselho mesmo, né? A gente vai passando de uma idade para outra, já vai virando uma conselheira, né? Não, mas eu acho que a gente tem que só ter a sensibilidade, sabe, Luiz? Assim, a questão daquilo que nos fere, daquilo que, sabe, a gente precisa ser muito humano, e ser humano é ser muito sensível, muito delicado, muito, né? Eu acredito nisso, eu acredito nessa possibilidade. Por isso que eu sou tão enfática no debate sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, sobre o enfrentamento à desigualdade de gênero. Porque e o feminismo nos ensina isso, né? Foi no feminismo que eu aprendi que o privado também é político. Porque, né, esse é um conceito importante, porque assim, não pode ser só da boca para fora, a gente tem que viver aquilo, né? Nós acabamos de ver agora um magistrado, não sei aonde, jogando a máscara no chão, empurrando o guarda municipal e ligando para o governador. Uma feiura, né? Assim, isso é de uma feiura, é a mesma feiura que transforma homens em autores de violência. Né? Então, assim, esse também é um lado que a Lei Maria da Penha prevê e que a gente precisa lutar por ele, assim, que a gente possa ter grupos, né, de ressocialização, de discussão, né, sobre isso, porque tem que desconstruir essa questão desse machismo que bate, que mata, que fere, que agride, né? Então, é uma lição também que a gente aprende no combate ao racismo, né? A gente tem que ver aonde está guardado o racismo em nós. Porque, no fundo, todo mundo tem o seu quinhão de racismo. Então, é bonito você falar, não, eu não sou racista, imagina, eu sou pretinha. Né? Não, tem. O melhor que você pode fazer é ver aonde que esse racismo está guardado. Então, o machismo também. Né? A gente tem que fazer assim, um exame de consciência bem bonitinho, bem decente, bem honesto, né? E falar, nossa, isso é machismo meu. Para encerrar, vou contar uma história dos meus preconceitos. Uma vez eu estava desembarcando, não sei aonde, no aeroporto da vida, e quando eu desembarquei, eu olhei assim para cima, a pilota era uma mulher.
Eu disse, meu Deus, uma mulher pilotou esse avião e eu vim nesse avião. Daí eu disse, meu Deus, eu estou sendo machista e preconceituosa. Né? Então, assim, é essa capacidade. Capacidade de ser honesta, falar, nossa, pisei na bola, nossa, que raciocínio torto. Né? Não precisa bater em ninguém para provar que a sua ideia... Não, reconhece, não deu. Não, né? Enfim, então, essa capacidade a gente tem que exercitar. Eu acredito nisso. Né? A professora Maria Rosana tem que entrar na aula daqui a pouquinho, 8 horas. Então, a gente já vai para as despedidas. Assim, uma oportunidade de falar com a Maria Rosana aprender, né? E aprender com esse sensível, né? Com esse olhar que você faz tão bem, viu, Maria Rosana? Você transmite todo o conhecimento que você tem sobre isso, mas de uma maneira, assim, muito fraterna, muito humana mesmo, né? E que isso desperta na gente uma atração incrível para te ouvir mais, né? Para te ouvir sempre mais. Então, obrigada, que bom. verdade. Eu já te ouvi em muitas ocasiões, em várias situações, e eu fico aqui como se estivesse te ouvindo pela primeira vez. E não estou te falando isso de verdade, não estou te falando isso aqui porque é momento da live de elogiar, não tem esse momento. É um momento assim, muito sincero mesmo, viu? Maria, a, a Jéssica, agora no começo, quando eu te apresentei, ela está aqui para fazer essa tradução e a gente sempre agradece ela vir, enfim, a gente acha importante. Agora mesmo, a Elisa comentou, viu, Jéssica, aqui no nosso Face. Tem muitas pessoas aqui comentando, mas é que nem dá para a gente falar, porque senão vai tomar todo o tempo aqui. Mas a Elisa, uma das participantes, agradeceu a Jéssica por estar todas as lives aqui nos ajudando, porque isso é uma questão importante. E a Jéssica, ela me proporcionou ter um sinal, né, de surdo. Então, eu tenho meu sinal, Maria, é assim, né, que é bem característico, né, o meu cabelo liso e o óculos. E você tem um sinal também, né? Eu tenho, o meu é assim, né, o sorriso, né? É mesmo, é enorme, ficou muito bom. Assim, o meu é o sorriso. E a história é que, quando eu estava na Coordenadoria da Mulher, a gente estávamos trabalhando com uma frente lá de garantia de direitos, né? Cidadania plena para todas as mulheres, nós dizíamos, né? E aí, um grupo de mulheres foi reivindicar o direito a ter uma intérprete na sala do parto. Né? E foram várias negociações, e vai e volta, né? A política pública, para você movimentar a máquina, ela é morosa, né? Você tem que falar com muita gente, enfim, e naquelas muitas reuniões, E em uma dessas reuniões, né, uma delas disse para mim, né, que fez o meu sinal, né? Que, assim, eu achei muito lindo, assim, muito recebi e guardei com muito carinho, gosto muito. E ela percebeu bem, né? Assim, é um sinal muito marcante seu mesmo, né? O sorriso. E você fala sorrindo sempre, né? Fala com muita alegria, enfim, transmite esse seu sorriso. Mas particularmente, Luísa, eu estou muito feliz de estar fazendo essa live com você, né? Tenho por você um enorme respeito, tenho todo um reconhecimento, né? A gente é de uma geração, né, que teve que se reinventar, a gente acreditava numa coisa e não deu, aí muda e vai, né, assim, e sempre lutando e sempre na política. E eu gosto muito da política, né? Eu me enxergo, eu sou uma mulher política também, e reconheço em você essa força, esse exemplo, essa virtude, né? Do exercício do poder bem feito, né? Nós temos que fazer a defesa da política, nós temos que fazer a defesa, né, das mulheres serem eleitas, estarem lá e representarem, né, tudo aquilo que elas se propõem a representar. Então, assim, tenho muito respeito por você, você sabe disso, além de um enorme carinho de amiga de 30 anos, mas fazer essa live com você foi muito legal, assim, foi muito legal. Eu que agradeço. Imagina, foi ótimo. Foi muito bom mesmo. Olha, e tem muita gente aqui, mas eu vou fazer o seguinte, de todo mundo que comentou e tal, claro que nós vamos ler, vamos aproveitar todas essas discussões que foram trazidas nos comentários. E aí eu queria agradecer a todo mundo que participou na pessoa da Francisca Bevenuto. A Francisca é uma mulher militante, tem 2 filhos,
ela já falou comigo várias vezes, ela é uma servidora da saúde aposentada, e ela não perde uma live aqui, Ai, quando que se trata lindo. desses temas especialmente, e então ela mandou um super joinha assim para você, né? Então, na pessoa dela, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, e já me despedindo da Maria, me despedindo da Jéssica, né? Agradecer Luísa, muitíssimo. mas eu quero falar poesia. Eu Sim, mas quero. eu vou passar para você, espera um pouquinho. Daí você Tá. termina, tá? Então, assim, agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a Jéssica por ter nos acompanhado até agora. Eu fico pensando no desespero da Jéssica, porque eu falo muito rápido, falo bastante, Maria fala muito rápido. Ela deve estar cansada. Jéssica, querida. Mas as mulheres, Jéssica, e todo mundo, somos assim mesmo, porque é tão pouca oportunidade, né? E a gente tem tanta tarefa, né? E isso não é vantagem nenhuma, a gente está reclamando, aqui é a parte da reclamação, a gente não quer tanta tarefa e não quer tão pouco espaço para falar sobre as nossas coisas. Então, Maria, agradecer muitíssimo a sua militância, ela é um exemplo para as mulheres, né? Você construiu a tua trajetória por sua capacidade, por teu envolvimento, por todos os dias que você estudou, trabalhou, participou da reunião, foi viajar, por onde a gente fala de você, todas as pessoas lembram com muito respeito pela Ai, qualidade da sua intervenção, pela capacidade que você teve de construir relacionamentos e construir políticas com isso, mas também se lembram de você com muito carinho, né? Com muito afeto. Eu nunca encontrei uma pessoa que dissesse: ah, não gosto de Maria. Não... Todo mundo fala: Maria é maravilhosa, Maria é maravilhosa. ai, que delícia. Agradecer a disposição de você estar aqui até agora, desejar para você boa aula e passar para você fazer a sua despedida, que você faça aí para todos nós nessa sexta-feira linda aqui, que foi um encontro maravilhoso. Ah, eu também gostei muito. Quero agradecer a Jéssica, né? Um beijo, Jéssica. Lindo trabalho. Agradecer enormemente a Luísa, eu adorei, adorei. Né? Assim, gostei muito, gosto de falar sobre isso. E especialmente o dia de hoje, né? Poder homenagear a Lei Maria da Penha, poder homenagear todas as mulheres que lutaram, que estudaram, que dedicaram uma vida, que viajaram muito, que, né, enfim, para fazer esse debate, transformar isso em políticas públicas para as mulheres, né? Então, homenagear a nossa história, homenagear essas mulheres é uma coisa belíssima, assim, de fazermos, e a melhor forma que eu podia ter de homenagear, né? Eu me lembro o dia que essa lei foi aprovada, a gente esperando, acompanhando tudo, né? Já tínhamos seminários organizados aqui, porque a gente já tinha os rascunhos da lei. Então, assim, né? Toda uma história que a gente construiu com isso, que eu respeito muito. Então, poder falar sobre parar tudo que eu estava fazendo para falar sobre isso e deixar meus alunos esperando um pouquinho, né? É espetacular, assim. Eu tenho muito respeito pela história da Lei Maria da Penha e pela própria luta das mulheres que conseguiram, né, uma das 3 melhores legislações do mundo, né, do mundo, com relação à proteção às mulheres. E, para terminar, eu quero dedicar a todas as mulheres, né? Eu quero dedicar um poema da Délia Prado. Délia Prado tem poemas doces, lindos, né, que faz bem para a nossa alma, de homens e mulheres, né? A Délia Prado, ela fortalece esse lado bonito e gentil em nós, né? E tem um poema dela que chama Casamento, e diz assim: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajuda a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. E o silêncio de quando nos vimos pela primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Então, que todos os relacionamentos possam ter, né, essa doçura, essa beleza,
né? Que a Adélia Prado, né? Essa cumplicidade, né? De sentir-se noivos e noivas, né? Como se estivéssemos nos vendo a primeira vez. Né? Isso é belíssimo. E não é impossível, né? Só depende de nós, só depende da nossa humanidade. Né? É isso. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Terminamos desejando a todas as mulheres que tenham, né, uma vida, uma parceria como essa que a Adélia Prado mostrou no poema, né? A todas, a todas. Um beijo, obrigada, Maria. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora. Feliz sexta-feira, bom final de semana. Bom final de semana. Já vou desligar aqui. Tchau, tchau.